Boa noite, nós somos estudantes do segundo semestre de Engenharia da Computação e esse é o nosso projeto, nosso TCD de Algoritmos de Computação 2, STICMA. Eu sou o Eric Felipe Esteves e eu estou apresentando o STICMA, a parte do movimento. Esse é o percurso que ele faz e esse daqui é o batedor, que é o que faz o arremesso do nosso personagem principal. A gente utilizou fórmulas de física na parte de balística para estar calculando o x e o y. O valor x e o y na teoria, que é pra gente as fórmulas que a gente usou na física para encontrar fazer o movimento do nosso personagem. A posição x é a velocidade vezes o cosseno do ângulo vezes o tempo, e o y é a velocidade vezes o seno do ângulo vezes o tempo, menos a gravidade, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. E essa já é na programação em C, né, da estrutura da posição X. Ele começa no 12 e utiliza a fórmula anterior, né, da posição X. E o de baixo é a estrutura para encontrar a posição Y. E ele começa na posição 9. E é a mesma estrutura da física. Meu nome é Gabriel Oliveira e eu estou aqui para falar um pouco do jogo para vocês. O jogo ele é baseado em balística, lançamento de projéteis. A gente teve a ideia de fazer o jogo logo no primeiro semestre, quando a gente começou a ver as fórmulas de física e queria aplicar essas fórmulas para resolver um problema real. O objetivo do jogo é você fazer o STICMA alcançar a menor distância percorrida. Para isso, você tem que selecionar um ângulo e uma velocidade. Para selecionar o ângulo e a velocidade, durante o jogo vão aparecer pequenas barras para você estar selecionando. Muitas vezes a gente acha que conseguindo uma velocidade maior, a gente vai conseguir a maior distância. Mas a distância, o que vai determinar ela, vai ser o ângulo. Se a gente conseguir a velocidade máxima e o ângulo de 90 graus, o STICMA não vai sair do lugar. A pontuação é obtida pela distância percorrida. Assim que o STICMA atinge o solo, vai aparecer essa telinha com a sua pontuação, a distância percorrida, e uma caixa para você poder pôr o nome. Se você quiser sair do jogo ou jogar novamente, a sua pontuação vai ser salva. Oi, eu sou Bruno Veloso, estamos aqui para apresentar a parte do projeto que focaliza na rotação. Essa imagem que o Eric nos mostrou mostra um movimento, só que focalizado em um ângulo só. Não conseguimos fazer essa mesma imagem em vários ângulos, porque elas têm os seus ângulos próprios. Qual foi a solução? Pegar a imagem que se focaliza no topo, o STICMA na horizontal, e fazer ela rotacionar. Assim, podemos fazer com qualquer ângulo, de 0 a 90 graus, que seria o projeto, ao movimento do STICMA. Essa é a função que encontramos para estar resolvendo esse movimento da imagem, essa rotação da imagem. Ela se resume em velocidade ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, vezes 2 vezes o seno do ângulo. Isso tudo dividido pela constante gravitacional. O que essa função vai estar fazendo? Ela vai pegar o que o STICMA percorreu, mesmo que ele esteja no começo do movimento, a gente já vai pegar o final, encontrar ali a função da distância percorrida. Essa distância a gente vai dividir em partes, formando assim várias partes iguais. Então em cada parte ele vai estar fazendo um movimento. Esse movimento equivale, ele se adequado ao ângulo, à velocidade, a uma série de coisas. Então o que acontece? Se ele andou x, ele vai fazer uma rotação. Assim que ele fazer 2x, ele vai com um pouco de rotação. Assim ele dá a impressão que ele está fazendo um movimento só. Bom, eu sou o Thiago Brenelli e eu vou apresentar sobre o scrolling da tela em relação ao STICMA até a chegada dele na maior distância que ele obtiver. Bom, para começar, enquanto a posição do STICMA for menor do que 300, a posição da tela vai ser fixa e a posição do STICMA vai variar. Sendo assim, a posição da tela vai ser fixa em menos 900, porque pode subir até 1500, e a posição do STICMA vai ser 590 menos a posição da trajetória dele, porque ele já tem 10 de distância do eixo X.
quando a posição do estigma estiver entre 300 e 1200, a posição da tela que vai variar e a posição do estigma vai ficar fixa. Ou seja, a posição do estigma vai receber 290, que é para ele ficar fixo, e a posição da tela vai receber a posição de deslocamento do estigma menos os 1200, que é o que ele pode ainda percorrer até chegar na imagem, no final da imagem. Dessa forma. Chegando na última cláusula de verificação dele, quando o estigma for 1200 acima, a posição da tela vai ficar fixa porque não tem mais o que ela subir, e a posição do estigma vai variar novamente. Então, nesse caso, a posição na tela vai ser 0, porque não tem mais como ela subir, e a posição do estigma vai receber 1500, que é o total que ele já percorreu até os 1200, menos a posição de deslocamento dele, da trajetória. Dessa forma. Bom, quando a posição do estigma em relação ao eixo X for menor do que 300, é o estigma que vai variar. Quando o estigma tiver uma posição em relação ao eixo X maior do que 300, o estigma vai ficar numa posição fixa de 300, enquanto a tela que vai variar. Ou seja, vai ser a posição do estigma em relação ao eixo X menos os 300 que ele já tinha percorrido. Bom, depois dessa parte, ele faz todo o trajeto inverso que ele tinha feito. Todas as verificações maior do que 1500, entre 1500 e 300. E para finalizar, quando ele for maior do que 10, que é a posição original dele quando ele iniciou em relação ao eixo X de distância, ele vai parar o estigma e vai continuar a finalização do jogo.